Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, o Uncle Ref. Estou aqui gravando mais um vídeo para explicar as atividades do PET de língua inglesa do terceiro ano, do ensino médio. E aí no PET de vocês, pessoal, tá ainda como da segunda semana, mas na teleaula da Rede Minas é como se fosse um conteúdo complementar ao conteúdo regular que vocês estudam, e então faz parte da segunda semana também, mas como está utilizando música, eu achei melhor gravar um outro vídeo até para que o outro não ficasse muito extenso. E aqui, pessoal, o PET, a gente vai continuar com aquele tema da semana passada e da primeira semana, que é a compreensão escrita em língua inglesa, a leitura em inglês, porque esse é um tema que não é possível ser tratado somente em uma aula. São muitas questões, muitas estratégias e muitas técnicas a serem consideradas quando se faz a leitura de um texto em língua estrangeira. E eu também vou dar algumas recomendações, algumas dicas para vocês aprenderem inglês ou auxiliar a aprendizagem do inglês de vocês com música. E a música que o PET traz, pessoal, é a música Imagine, do John Lennon. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa música, porque é uma música atemporal, mesmo que vocês não gostem de John Lennon ou dos Beatles. E então acredito que muitos de vocês, a maioria já conheça. Primeiro, pessoal, já quando vocês leem o nome dessa música, o que isso traz para vocês? Vocês se lembram do que? Em que situações vocês já ouviram essa música? Vocês já ouviram ela numa festa? Vocês já ouviram em que situação? Vocês viram em algum vídeo? Que imagens tinham nesse vídeo? Porque tudo isso vai ajudar vocês a compreender a letra da música, a saber do que a letra está tratando. E ok, então primeiro vamos pensar em que situações vocês já ouviram essa música e depois ter uma breve apresentação dela, inclusive já dando até um spoiler falando um pouco do que a letra trata. Então eu sugiro, pessoal, que vocês fiquem muito atentos e atentas às instruções das atividades, principalmente nessas provas, como o Enem, prova de vestibular também, porque as próprias instruções já podem dar muitas informações para vocês. Bom, então nessa semana, para ter um exemplo, pessoal, eles utilizaram a música Imagine, do John Lennon, mas se vocês não gostarem dela, vocês podem simplesmente utilizar os procedimentos dessa atividade com música que vocês gostam, música do gosto de vocês. E acreditem, é possível sim auxiliar a aprendizagem de vocês do inglês com música. Eu mesmo aprendi muita coisa com música. Tudo vai depender da forma como vocês vão tratar essa música, o que vocês vão fazer com ela. Vocês vão simplesmente ouvir a música? Não. Se vocês simplesmente ouvirem, vocês provavelmente vão aprender nada ou muito pouco. Então o que vocês podem fazer? Primeiro, pessoal, vocês veem que a letra está incompleta, tem um monte de lacuna aqui, e vocês já deduzem que essas palavras que estão na caixa são para completar a lacuna, certo? Ok, mas antes de vocês fazerem isso, pessoal, vamos aprofundar nosso conhecimento. Vamos ampliar nosso vocabulário e aprender a pronúncia dessas palavras. Fazendo isso, aprendendo a pronúncia antes de ouvir a música, vocês já vão vai facilitar para vocês na hora de vocês completarem a letra, ok? E vocês vão aprender a pronúncia de muitas palavras em inglês. É uma queixa muito comum dos aprendizes de inglês, que a pronúncia é difícil, ou que não sabem pronunciar as palavras, mas é muito questão de prática. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Na página 151, nós temos todas as palavras que estão faltando. Então, pessoal, primeiro, procurem a pronúncia dessas palavras. Como que eu posso fazer isso, professor? Entrem num dicionário online, como por exemplo o Macmillan Dictionary, ou o próprio Google Tradutor, ou qualquer outro dicionário de inglês. Porque geralmente, se for um dicionário bom, vai ter um íconezinho de som, aquele ícone que vocês já conhecem, e é só vocês clicarem, procurarem a palavra, clicarem no ícone de som que vocês vão ouvir, como essa palavra é pronunciada. E
Aí eu sugiro que vocês ouçam, repitam e escrevam a pronúncia dessa palavra. Como que eu vou fazer isso? Escrevam da forma como vocês entendem. Então, por exemplo, essa palavra heaven, ela se pronuncia assim, pelo menos eu ouço dessa forma, heaven. E essa, easy. Viram que eu coloquei em negrito aqui essas sílabas? Por que eu fiz isso? Para saber qual que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Então eu coloquei em negrito aqui, mas se vocês forem utilizar um caderno, eu sugiro que vocês sublinhem ou coloquem de outra cor, para saber qual que é a palavra, qual que é a sílaba tônica, para saber que é heaven e não heaven, que é easy e não easy, ok? Então façam isso com todas as outras palavras. A pronúncia, pessoal, sugiro que vocês procurem de todas e repitam de todas, porque isso vai facilitar na hora de vocês ouvirem a música e terem que completar a lacuna. Depois que vocês já tiverem praticado a pronúncia de todas essas palavras que estão faltando, o que vocês podem fazer? Ampliar o vocabulário. Aí, nesse caso, eu sugiro que vocês procurem só das palavras que vocês não conhecem ainda. Por exemplo, o que é heaven? Céu. O que é easy? Fácil. Muito cuidado, pessoal, com palavras que têm múltiplos significados. Se ela tiver múltiplos significados, né, mais de um significado, eu sugiro que vocês anotem todos os significados e depois vejam qual que é o contexto. Aqui na música vai ser qual significado, ok? Um exemplo aqui, pessoal, é a palavra hard, que pode ser difícil ou duro. Um exemplo. Então vocês vão anotar aqui esses significados e depois na hora de completar a letra vocês vão ver se o significado é duro ou se é difícil, ok? Bom, depois de vocês aprenderem a procurarem o significado dessas palavras, aí sim eu sugiro que vocês façam o quê? Leiam a letra da música, do jeito que vocês conseguirem, pessoal. Não precisa procurar a pronúncia de todas as palavras da música porque vai ficar cansativo. Então, pronunciem do jeito que vocês conseguirem, para vocês ficarem por dentro da letra. Aí só depois de vocês fazerem essa primeira leitura em voz alta, aí sim eu sugiro que vocês ouçam a música, vão completando com as palavras que estão faltando, risquem as palavras conforme vocês forem utilizando-as, ok? Para não ter o perigo de vocês repetirem. Façam isso até completar toda a música. Depois disso, pessoal, aí eu sugiro que vocês ouçam a música mais uma vez e cantem junto. Ah, para que eu vou fazer isso? Para ajudar na pronúncia de vocês, ok? E, consequentemente, se vocês lerem e cantarem junto, vocês vão fazer mais uma leitura da música. E assim, vocês vão compreender, ok? Ou pelo menos ter um pouco mais de informação sobre o tema dela. Bom, depois de se divertirem, né, com a música, vem os exercícios, vem a parte chata. Bom, o tema da canção de John Lennon é... Então aqui nós temos algumas opções sobre o tema da canção. Leiam as alternativas primeiro. O anseio por um mundo que vive em paz. Esse exercício está na página 152. Só os sonhadores desejam um mundo em paz. Pessoal, quando vocês se depararem com uma questão que usa só ou nunca, desconfiem, viu? Porque está generalizando demais ou limitando demais. Então desconfiem. Pode ser que esteja certo, mas eu desconfiaria. Coloque uma interrogação ou um xizinho na frente. E depois nós temos essas duas alternativas. A necessidade de que não existam mais religiões no mundo. Meio radical. Pode ser que alguém escreva música com esse tema, mas é meio radical. Também desconfiaria dessa. A necessidade de que não existam mais países no mundo. Também um pouco radical. Então, analisando essas alternativas, qual vocês acham que seria? Mas só de analisar as alternativas, talvez não seja suficiente. Agora que vocês já vão ter a letra da música completa, utilizem aquela estratégia de fazer uma leitura geral do texto, para vocês tentarem entender do que ele se trata. Um auxílio, um recurso que vocês podem utilizar é vídeos no YouTube. Procurem vídeos no YouTube, pessoal,
porque vocês devem encontrar vídeos com a música e vocês vão ver muito, e eu imagino que vão ter imagens que estejam associadas com o tema da música. Isso, consequentemente, vai ajudar vocês a determinarem o tema dela. Então, vocês podem fazer isso também. E o que mais? Então, fazer essa primeira leitura para ter uma ideia geral do que é canção, do que a música trata. Depois de fazerem a primeira leitura, façam uma segunda e sublinhem palavras conhecidas, palavras que vocês já conhecem, palavras parecidas com o português, por exemplo, imagine, palavras que vocês já conhecem, por exemplo, dare, imagino que vocês já tenham estudado, know, não, try, tentar, religion, religião, living, vivendo. E aí, pessoal, mesmo que sejam palavras soltas, vocês já vão ter muitas informações. São palavras soltas, mas que juntando elas vocês podem obter muita informação da música. E aí, depois disso, vocês escolherem as alternativas, escolherem a alternativa que melhor responde essa questão sobre o tema da canção. Depois, ainda na página 152, pessoal, nós temos o seguinte exercício. Na frase seguinte, it's easy if you try. O conectivo if liga dois elementos na frase acima, gerando a ideia de adição, causa e consequência ou condição. Lembram que na primeira semana nós estudamos um pouco dos conectivos, eu até indiquei um site para vocês. Os conectivos são palavras que dão coesão a um texto, elas ligam uma palavra, elas conectam, né, como o próprio nome diz, conectam uma palavra a outra para dar sentido ao texto, para que ele fique mais coeso, ok? E aí, se vocês não souberem a função de todos os conectivos, façam o seguinte, utilizem o recurso que vocês têm aí, internet. Coloco até esse site aqui para vocês, para auxiliar vocês. Então, abram esse site e Words of Connection, conectivos. Aí, pessoal, vocês vão ter os conectivos mais utilizados e quais são os usos deles, ok? Qual que é a função desses conectivos. Aí eu sugiro que vocês procurem o if aqui nessa lista, ok? Aí vocês vão ver se o if é um conectivo de introdução, referência, introdução oportuna de assunto relacionado, para reforçar um comentário, enfim. Vocês vão estudar as funções desses conectivos. O if está em um deles, viu, pessoal? Já procurei para vocês, mas não vou mostrar. Quero que vocês estudem eles, ok? Bom, e aí depois de estudarem o uso do if, aí vocês vão marcar qual que é a função dele, se é de adição, adicionar ideias, causa e consequência ou condição. Depois, pessoal, ainda na página 152, as instruções dizem o seguinte: o compositor acredita no mundo de paz para toda a humanidade. Marque as frases nas quais John Lennon mostra que é possível essa mudança. Tá vendo? Perdão. Que aqui nas próprias instruções também vocês já têm mais informação sobre a letra. Isso vai ajudar vocês a fazerem até as questões anteriores. Então revejam, mesmo se vocês já tiverem feito os exercícios anteriores, voltem lá e verifiquem se essa informação que vocês têm aqui vai ajudar vocês com os outros exercícios. E aí, marque as frases nas quais John Lennon mostra que é possível essa mudança. Para vocês saberem qual frase ou quais dessas frases mostram que é possível a mudança no mundo de paz para toda a humanidade, pessoal, vocês precisam saber o significado delas. Se vocês não souberem, pessoal, eu sugiro que vocês utilizem um tradutor, ok? Se vocês já conheceram algumas palavras, tentem vocês mesmos fazerem a tradução e utilizem um dicionário para auxiliar vocês com as palavras que vocês não conhecerem. Mas tradução não é um pecado, viu, pessoal? Existem estudos que indicam que a tradução pode ajudar na aprendizagem de uma língua estrangeira, principalmente nos níveis iniciais. Só não pode fazer dela uma regra, ok? Traduzir sempre. E aí, tem essas duas frases aqui, eu acredito que sejam mais fáceis para vocês, mais fáceis de serem compreendidas, mas
vocês tiverem dúvida do que significam essas, sugiro que vocês procurem um tradutor, ok? Bom, então o patch dessa semana é isso, pessoal, mas eu vou dar uma dica para vocês de como vocês podem utilizar a música para aprender língua estrangeira. É o site lyricstraining.com, ok? Bom, nesse site, pessoal, Lyrics Training, ele ajuda vocês a aprender línguas, não somente o inglês, mas aqui tem outras opções também, ó, inglês, espanhol, francês, italiano, utilizando música. Então, por exemplo, aí vocês, o que vocês podem fazer? Ao entrar no site, vocês vão ter acesso aqui às letras mais procuradas, ou vocês podem, se aqui vocês quiserem não estiver aqui, vocês podem procurar aqui nessa ferramenta de lupa, ok? Eu vou utilizar essa aqui como exemplo da Dua Lipa, que é uma canção, uma música que muita gente já conhece. E aí, pessoal, vocês vão ter, depois disso vocês vão ter que escolher o modo do jogo. Se vai ser o nível beginner, iniciante, intermediário, avançado ou expert. Então, se for de um artista que vocês gostam, uma música que vocês já gostam e conheçam, sugiro que vocês utilizem, escolham um nível adequado para a canção, ok? Vou escolher avançado, ok? Aí aqui no nível avançado, pessoal, vocês vão escolher o modo do jogo, se vai ser o modo escrito, ou seja, se vocês vão ter que digitar a palavra, ou se vai ser de múltipla escolha, ok? Aí vocês vão escolher. O que vocês vão fazer nesse site? Aqui, pessoal, vocês vão completar a letra de músicas também, assim como vocês fizeram com a música do John Lennon, mas utilizando músicas que vocês gostam, ok? E o próprio site vai remover as palavras para vocês. Então eu vou escolher o modo de escrita, porque eu quero praticar a escrita. Então aqui ao mesmo tempo vocês podem praticar a escrita, a pronúncia e a compreensão auditiva, o listening, ok? Então vamos começar o jogo. Então play video to start the game. Ok, pessoal, então agora aqui é a vida de vocês, tá vendo? Ela tá acabando, vocês têm que completar a música com a palavra que tá faltando, senão vocês não prosseguem. Ok. Ah, não ouvi, esqueci, tá muito rápido, o que eu faço? Eu volto. Aqui. Ok? E vocês... Aí, pessoal, esse modo aqui de escrever a palavra, digitar a palavra é um pouco mais difícil. Então, se vocês quiserem, para começar, vocês podem voltar lá e escolherem o modo de múltipla escolha. Foi só para demonstrar para vocês, então vou mostrar agora o modo de múltipla escolha. Aqui você já tem acesso às palavras. Então qual palavra foi aqui? If, see, 180 ou full? Ai, não consegui ouvir. Volta. Bom, pessoal, então é isso. Por hoje é só. Espero que vocês agora utilizem essas dicas que eu dei para vocês aprenderem o inglês ou para auxiliar no aprendizado de inglês. E vou deixar o exercício lá no Google Classroom para vocês fazerem naquele jeito, no Google Forms. E também sugiro que vocês façam esse exercício no pad de vocês e deixem registrado, ok? É muito importante que vocês tenham ele registrado no pad de vocês ou no próprio caderno.
Se vocês tiverem qualquer dúvida ou precisarem de ajuda, não hesitem em me procurar, vai ser um prazer ajudar vocês. Me procurem, entrem em contato comigo ou pela seção de comentários do Google Classroom, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, ok? Thank you so much for watching. See you next time.